legislativa do Interact Clube de Adamantina, distrito 4510, e ocupo o cargo de segunda diretora de protocolo na gestão 2020-2021. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui no nosso projeto. Agora convido o presidente do Interact Clube de Adamantina, Matheus Lembrame Monte, para que faça suas considerações iniciais e a abertura oficial da segunda sessão do 5º dia do projeto Internacionalizando Incitações Linguísticas. Oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda sessão do nosso 5º dia de projeto, também conhecida como sexta sessão. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre a língua alemã com os nossos mediadores aqui, Yuri Barros e a Ariane, ambos, se eu não me engano, do distrito 4730, confirma? Isso aí. Sim. Isso aí, gente. Então eu agradeço demais. Oi? Pode falar. Conterrâneo? Conterrâneo? Então, calma. Eu só vou terminar de falar aqui. Então, Tá bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso dia e que possamos dar início à nossa sessão de alemão. Agora convido os mediadores. Vou compartilhar a tela aqui, galera. Ariane Bini e José Barros para que realize sua apresentação sobre a língua alemã. Perfeito. Pode compartilhar, Yuri. Dale, Jé. Vocês podem confirmar se está aparecendo? Todos estão vendo? Sim. Todos vendo? Todos escutando? Tá, amigo. Tá. Vai, arrasa, vamos. Tudo certo, gente? Vocês estão escutando? Estamos ouvindo. Ok. Mande no meu PV depois, por favor. Vai lá, Ari. So, hallo Leute, ich bin Achi. Então, gente, eu sou a Ariane, eu sou aqui do 4730, como o nosso companheiro falou. Eu fiz intercâmbio na Alemanha no ano passado, quer dizer, nesse ano, e voltei agora. Eu fui jovem destaque aqui do Distrito 4730. E hoje a gente tem a honra aqui de estar apresentando um pouquinho para vocês sobre a língua alemã e a cultura alemã também. É uma grande satisfação. Então é isso, companheiros. Espero que vocês aproveitem. So, moin zusammen. Ich heiße Yuri Gisele Barros, ich bin 17 Jahre alt. E eu, como falei agora em alemão, como vocês podem ver, eu já falei uma coisa diferente do que a Ari falou, mais pra frente vocês vão estar entendendo sobre isso. Mas eu sou Yuri Gisele Barros, eu sou interactiano aqui do Interact Clube de Campo do Tenente, distrito 30 aqui do Paraná. E hoje nós teremos a honra de estar falando sobre alemão com vocês. Eu fiz intercâmbio na gestão passada, na mesma gestão que a Ari fez, a gente foi parceiro aí de programa de intercâmbio de jovens. E nós dois fomos para a Alemanha, eu fui para o distrito 1850 da Alemanha e fizemos lá... Eu fui... Não. Qual que é o teu? Eu fui para o distrito 1880. São regiões totalmente opostas da Alemanha. Então, vocês vão estar entendendo sobre isso. Vocês vão estar. Exatamente. E hoje nós vamos aqui falar com vocês sobre esse idioma que muitas vezes só da gente falar a gente já... O alemão. Tanto que existe uma expressão aqui no português que quando a gente tá muito brabo, fala muito brabo, os outros falam, tá falando alemão. Porque é uma língua que muitos já associam com uma língua agressiva, uma língua muito difícil. Mas para começar falando sobre alemão, vamos começar falando sobre de onde veio essa língua. Sobre a origem, que em alemão é Ursprung. E depois eu vou estar falando sobre esse Ursprung, que é uma curiosidade minha de como eu aprendi isso. Mas vamos lá, alemão começou na Idade Média, que em alemão é Mittelalter, nos anos 500, 600 depois do nascimento de Jesus Cristo. Faz parte das línguas germânicas e o velho alemão, no caso Althochdeutsch, é a partir dos anos 600 até 1050 depois de Cristo. O médio alemão Mittelhochdeutsch até 1350 e o Frühneuhochdeutsch depois do 1350. Aqui, como vocês já puderam ver, por exemplo, esse Frühneuhochdeutsch é uma palavra, mas composta de 4 outras palavras. Por exemplo, aqui, ó, Früh é cedo, Neu é novo, Hoch é alto e Deutsch é alemão.
E isso é uma das características, já aproveitando para falar, da língua alemã, que é composta, uma palavra às vezes é composta de várias outras palavras. Por exemplo, aqui no Brasil a gente pode falar casa de madeira, em alemão vai ser madeira casa, por exemplo. Então, já aproveitando para começar com as curiosidades. E o Neuhochdeutsch, que é muito parecido com o alemão atual. Opa. Pode falar. Só uma questão também que é super engraçado, que quando você começa a aprender alemão, você fica... Eu, pelo menos, eu me assustei muito com o fator de que as palavras, é justamente isso, você junta várias palavras, faz uma só, você pega uma frase e forma só uma palavra. E no começo isso assusta, mas na verdade é uma coisa que com o tempo você vai vendo que se torna muito normal e do teu cotidiano, sabe? Então isso é uma coisa bem interessante. Exatamente. Então, depois do Neuhochdeutsch, temos aqui a palavra Hochdeutsch, significa alto alemão, que quer dizer um alemão limpo, ou seja, um alemão sem sotaque, que eles dizem que é o alemão certo, como se tivesse aqui no Brasil um sotaque, aqui no nosso Brasil, que fosse o português considerado correto. Lá na Alemanha eles falam que é o Hochdeutsch. E a região que fala o Hochdeutsch, que eles falam que é a única região da Alemanha que fala o alemão correto, é a região de Hannover, ali na Alemanha, em Niedersachsen, na Baixa Saxônia, que é o estado onde eu fiquei. Então, por mais que depois eu vou falar das gírias que tem, onde eu vivo e dos dialetos que tem na parte que eu vivi, eu morava ali próximo da região de Hannover, que é onde se fala, então, o Hochdeutsch. Então, aqui a gente vai ter, né, os países que falam a língua alemã. Enfim, na Europa, o alemão é a língua mais falada. Isso foi uma coisa até que me deixou bem impressionada quando eu soube dessa curiosidade. E os países são a Suíça, Luxemburgo, uma parte da Bélgica, a Áustria e, lógico, a Alemanha. E, assim, por mais que seja uma língua extremamente, assim, complicada, não extremamente complicadinha, mas, tipo, que leva um pouco mais de tempo para você aprender, mesmo assim, em uma parte, assim, gigantesca da Europa, por exemplo, na Espanha existem lugares, por exemplo, eu fui para Maiorca, e os espanhóis falam alemão, sabe? Então é uma coisa, assim, que é incrível. Exatamente. É a língua oficial só Pode... na Áustria, Suíça e Alemanha, mas ali, como vocês podem ver, faz fronteira com vários outros países. Então, principalmente na região ali da fronteira, ali no caso, Luxemburgo e Bélgica, é a segunda língua do país, e vários países da Europa, assim como ele falou, aprendem o alemão na escola, porque a Europa tem essa cultura de se aprender 2 ou 3 línguas na escola. E o alemão é, muitas vezes, a língua que se aprende na escola em vários outros países da Europa. Gente. Sim, Tá. e, por exemplo, uma questão, eu acho que isso é bem significativo, porque assim como eles, por exemplo, eu morei em uma cidade onde eu morei praticamente na Polônia, eu vivia a 5 minutos a pé da Polônia. Então, acontece que no meu colégio a gente tinha aulas tanto em polonês quanto em alemão. Então, e nas escolas da Polônia, que são na fronteira, na cidade vizinha, eles também, os ginásios, que é onde normalmente, tipo, é que o sistema de ensino lá é um pouco diferente, mas normalmente nesses colégios se aprendem 2 ou 3 línguas e os alunos, eles são realmente fluentes. Então, é bem impressionante. Isso, aproveitando para falar nisso que a Ali falou e o Paulo também comentou que na França eles aprendem alemão. Na minha escola, pelo menos, inglês era para todos. Aí a segunda língua que você podia escolher, você escolhia entre latim, francês ou espanhol. Você tinha que escolher uma, mas podia até escolher 2 dessas línguas. Sim, na minha, as obrigatórias eram era o polonês, inglês, e você ainda podia escolher mais uma. Então, normalmente era francês ou russo. Então, eu vi que, não sei ele quem escreveu que latim é interessante, e eu fiquei no começo, mas latim é uma língua morta, por que aprender latim, né? Eu fiquei meio assim. Quando eu perguntei para um amigo alemão, ele falou que é justamente porque várias línguas que existem, como o português, como o francês,
como espanhol, como italiano, variam do latim. Então, uma vez que você consegue entender o latim e o sistema gramatical do latim, fica muito mais fácil você conseguir aprender as outras línguas. Então, meio que eles já vão no latim para ter uma base para aprender as outras línguas. Muito interessante. E agora falando sobre os sotaques, isso, começando a falar sobre os sotaques, eu quero puxar lá no começo, que quando a Ari se apresentou, ela falou, Hallo Leute, no caso ela disse Hallo, que é o oi, mas lá onde eu tava, eu morava na Baixa Saxônia, como eu falei, no norte ali da Alemanha, para cumprimentar, a gente falava Moin Moin, que foi o que eu falei. Tanto que no time da minha cidade, lá o Werder Bremen, da Bundesliga, se alguém conhece, tamo junto. Tanto que... E lá eles Qual é o usam... nome do time? Oi? Qual é o nome do time? Werder Bremen. Ah, tá, eu conheço. Assim, falando meio portuguesado, é Werder, mas é Werder. Lá se pronuncia. Enfim, é esse time aqui, se vocês conhecem. E tanto que o Bremen usa na Alemanha mesmo o Moin Moin como slogan, porque na parte de trás aqui tá escrito Moin. Então eles usam até como para se promover lá, porque na região de Bremen ali eles falam para dar oi, Moin Moin ou só Moin. Mas se eu for, por exemplo, para a região de Ari, tá? E eu for em algum lugar e falar Moin Moin para as pessoas, elas vão meio que me olhar estranho e já saber que eu venho de Bremen. Né, Ari? Sim, e isso é uma questão, tipo, por exemplo, sim, o accent que a gente fala, né, o sotaque, a diferenciação é gigantesca. Tipo, antes de fazer o intercâmbio, eu nunca pensei que em um país que é pequeno fosse ter tanta variação linguística. E, por exemplo, uma vez eu viajei, a gente tava voltando da Áustria e a gente tava passando por Bayern. E aí, que é no sul, né? Aí eu cheguei e eu fui no McDonald's. E eu simplesmente fui pedir. E aí a mulher começou a falar comigo, eu não entendi nada. Aí eu pensei, nossa, gente, será que eu não tô aprendendo nada de alemão? Mas aí depois, meus amigos me falaram, não, relaxa, que nem a gente entende às vezes o que eles estão falando. Então, eu acho que é uma coisa assim que é engraçada. Assim como aqui no Brasil a gente tem inúmeras variações linguísticas, lá também, e é muito visível. Exatamente isso. Até dando um exemplo meu, vocês podem ver que ali tem uma foto com as mulheres com vários livrinhos assim. São os dicionários que eles vendem na Alemanha, que eles têm cada dicionário de um dialeto que existe dentro da Alemanha. Então vocês podem ver ali vários dialetos. Lá em Bayern, na Bavária, eles falam Bayerisch e assim por diante. E na segunda família que eu fui, eu fiquei em uma região, numa vila pertencente à cidade Kloppenburg, que foi a cidade que eu fiquei. O nome da vila se chama Emsteg. E nessa vila, pelo fato de ser uma vila, tinham poucas pessoas e tem a tradição antiga. E eles falavam o dialeto, eles falavam Plattdeutsch. Tanto que ali, se vocês for ver bem no meio, tá escrito Plattdeutsch. E eu tenho esse livrinho aqui, eu comprei lá. Aí eu tava montando a apresentação e eu achei essa imagem, pensei, vou ter que colocar pra me mitidar com o meu dicionáriozinho, né? Tanto que, vou ler uma frase aqui pra vocês verem. Ah, perdi. Ah, não, tá aqui. Em alemão Hochdeutsch, o alemão que eu e a Ari falamos, a frase seria Das ist sehr teuer, que isso é muito caro em português, Das ist sehr teuer. Mas em Plattdeutsch, Das ist wahrscheinlich teuer. Tipo, realmente não tem muita ligação. E outra coisa que... Genau. Então, outra coisa que eu aprendi foi quando você vê a pessoa assim para dar oi, lá geralmente você fala, eu estou te vendo. Você fala, ich sehe dich. E no dialeto é ich sehe dich. Isso foi uma coisa mais parecida, mas pra gente perceber que tem assim um embasamento, mas mesmo assim é como se fosse uma outra língua dentro do próprio país. Engraçado que isso é na vila. Se você for para Bremen, que é uma cidade grande, uma cidade-estado na Alemanha que fica 1 hora dessa vila, praticamente ninguém vai te entender. E nessa vila as pessoas vão falar. Pra gente ver, como a Ari disse, que mesmo dentro da Alemanha existe uma diferença cultural muito grande. E isso foi uma das coisas mais marcantes que a gente aprendeu. Como tem nessa foto aqui que vocês estão vendo, são as diferentes formas de dar tchau. Tanto na Alemanha, tanto na Suíça e na Áustria. No Hochdeutsch se fala tschüss ou Mas auf você, Wiedersehen. uma pergunta, Yuri. Ah. Uma pergunta pra você. Amigo, vocês falavam mais tschüssi ou tschüss? Ou Tschüss. tchau? Tchau. Na verdade, tchau. Porque se fala tchau também Cara, na Alemanha, porque né? Tchau. eu não sei, pelo menos onde eu morava a gente falava mais tipo, tschüssi. E, enfim,
Cara, eu Ah, acho que eu isso já é escutei, uma mas... coisa engraçada também, que quando você fala, tipo, por exemplo, choose, tipo, você fala choose, é tipo, tchau. Mas quando você fala, sei lá, choose, é tipo, tchauzinho, sabe? É coisinha no diminutivo. É, Que é então, fofinho, assim. choosy. Por incrível que pareça, as pessoas falam que a língua parece agressiva, mas, tipo, na real, não. Depois que você começa a entender, você vê que as pessoas não estão brigando nem nada. Fica até uma língua fofa, tipo, Eichhörnchen. É esquilo, é uma palavra Sim, dificílima de é. falar. A gente, na verdade, não consegue falar ela certo. Eichhörnchen. Enfim, tenta aí, Ari. Einstein. Einstein. Enfim, Cara, não vai, cara, não vai. outra coisa é a maneira deles falar pão Vai. na Alemanha. Porque no Hochdeutsch é Brötchen. Pãozinho. É, Literalmente a palavra é pãozinho. porque ao pé da letra, pão em alemão é Brot. Mas é aqueles, É no muito, Brasil é tipo muito pão de engraçadinho. forma, sabe? Pão feito. Pão francês ou pão Brot. da água ou cacetinho, que é aqui no Brasil, lá tem vários nomes diferentes. No Hochdeutsch é Brötchen. Mas daí se você for para Bayern, se você for para Munique numa padaria, você não e você pedir einmal Brötchen, um pão, eles vão perguntar, was? Você tem que falar ein Semmel, que é um pãozinho, que é um pão. Então, outra região da Alemanha é a mesma coisa. Em Berlim é Schrippe. Até eu, quando minha mãe falava essas coisas, eu ficava, mas por que isso? E não tem necessariamente um motivo, é só assim, sabe? É bem curioso. Igual aqui, pra vocês, não Sim, é sei se é pão de simplesmente, forma. né? Tipo, é o sotaque, a mesma coisa pra gente. Exato. É, porque no Rio Grande, Porto Alegre, lá eles falam cacetinho também. É engraçado. Pra gente é diferente, não sei como vocês falam, eu falo pão francês. Não tem que ter uma lógica, né? É só o sotaque. Exatamente. Também eu falo pão d'água. A gente não está enxergando. Tá vendo aí, Ari? Então, as expressões. Gente, sério. Dali, abriu aqui. Gente, expressões é uma coisa que, assim, você vai aprendendo e se torna um negócio muito engraçado. Mas, enfim, a primeira coisa, chega alguém, você te convida para alguma coisa e você só chega e fala, você responde assim, das ist eine super Idee. Então, super nossa, super, incrível, achei mara. Então, em Ou português, então, o quê? dá pra falar super, mas ninguém fala, né? Só a super. Sim, é Mas lá tipo eles falam muito. maravilhoso. Eu acho que super fica algo como, tipo, incrível. Cara, e arrasou é o quê? Arrasou é quando você fica espantado. Pra mim, pelo menos, arrasou sempre foi como quando você fica espantado. Não espantado com alguma coisa, mas quando cai tua ficha, sabe? Eu não. Qual que é a tradução literal? Que eu não lembro. Eu acho que Arrasou é. não tem tradução Yuri, literal, mas é como se fosse. Se eu lança tivesse. help aí. Então, como É se só uma expressão. a Ari Tipo, estivesse me explicando uma coisa e eu não estivesse vai. entendendo. Aí quando ela fala algo que eu entendi, eu falo, arrasou! E eles falam muito isso, é até engraçado. Sim. Aí eu falo alguma coisa pra ele arrasou! Tipo, é isso! Sabe aquele meme do Futurama? Agora eu saquei, agora as peças se encaixaram. É esse mesmo. Exatamente isso. É exatamente isso. É o momento em que a tua ficha cai. Inclusive, intercambista usa muito isso, porque no começo você não entende nada. E daí, quando você entende, você. Arrasou! E ao contrário do arrasou, Vai, tem o. Ao contrário do arrasou, tem o. É? Que é muito, tipo, eu vejo muito no Twitter, vocês devem ver também, que tem. Quando eu digito um monte de ponto de interrogação, essa é a cara que eu quero fazer. Ele tem uma cara assim, ó. Mais ou menos isso. No alemão tem uma expressão para esse tipo de situação, que é o é? É tipo, hã? É? É realmente muito engraçado. Então, e a gente realmente acaba usando quando você tá assim, não entende o que a pessoa tá falando. Ou acha que a pessoa tá falando loucura. É? Niemals. Sim. E agora, cara, kein Bock. Heute, so, ich hab keinen Bock.
kein Bock é quando você não tá afim de fazer alguma coisa. Mas a tradução literal dela, eu não sei direito. Eu sei que é tipo, porque kein Lust é tipo, eu não tenho vontade de fazer. Mas kein porque- Bock é mais algo tipo da expressão. O que era mesmo? É Bock porque assim, quando eu falo, keine Vai, Lust, eu não tenho vontade. Ich habe keine Lust. Eu não tenho vontade. Mas eles falam, na maioria, pelo menos onde eu morava, falavam, ich habe kein Bock. Não keine Lust, não sem vontade. Eles falam kein Bock, que significa sem bode. Tô sem bode. Ich habe kein Bock. Não tô com vontade, tô sem bode. Sim, Daí é a tem- mesma coisa, tipo, são palavras que na nossa cabeça, se a gente for traduzir, lógico que não faz sentido. E é justamente que para aprender uma língua, eu acho que a gente ficar traduzindo literal, assim, não ajuda muito, porque às vezes não vai fazer sentido. Mas, igual, por exemplo, uma vez eu tava conversando com o meu host dad, e aí ele pegou e ele olhou pra mim, e aí ele tava conversando com a minha irmã também, e ele olhou pra ela e falou assim, aber das ist Wurst für mich. E aí eu olhei pra ele e falei, quê? Aí eu olhei pra minha irmã, e aí a frase literalmente significa, isso é linguiça pra mim. E aí eu fiquei, tipo, como assim? E aí ela só olhou pra mim e falou assim, então, isso é só uma expressão, isso significa que, tipo, isso não me importa, Aí, sabe? dá pra gente... Então, Vamos montar uma situação para eles entender 3 de uma vez. Digamos nessa situação. O pai da Ari falou, das vezes Wurst für mich. Isso é linguiça para mim. Aí a Ari olhou para ele e falou, é? Daí ele explica, e daí quando a Ari entende, ela fala, so. Entenderam? Tipo, nessa situação, dá para entender todas ali. Aí tem a tem última só que é uma as situação Zalfen. assim, você... Opa. Exatamente. E para fechar as expressões que a gente trouxe, Zalfen. tem a Zalfen, que não é Ich necessariamente... vermisse Zalfen. Ja, ich auch. Não necessariamente é uma expressão, mas é um verbo. Porque, assim, a Alemanha não tem como falar É um da verbo? Alemanha sem falar... Porque, realmente, a cultura, eles tomam muito álcool. Tanto chopp, tanto bebidas alcoólicas. Claro, a cerveja alemã é muito famosa, né? Eu que eu diga, aqui com a camiseta. Mas saufen é um verbo que não tem tradução em português. A tradução mais próxima que a gente pode chegar é beber muito, encher a cara, esse tipo de coisa, sabe? Porque quando eles falam, vamos saufen hoje, wollen wir heute saufen, alguma coisa assim, é beber bastante, não é só beber, é beber álcool, sabe? Tipo, achei quando você interessante. fala assim, ich will nur saufen. Tipo, eu só quero beber. Entende? É tipo isso, assim. Tanto que tem várias... Isso é o tema de várias músicas de festa, assim, alemã. Sempre escuta saufen, saufen e tal. Ou então, sim, cara, e pior que isso é uma coisa, eu não tinha pensado nisso, isso é uma coisa extremamente legal. Quer dizer, legal, não sei, né? Mas que, assim, tipo, as músicas em geral, elas têm, tipo, muitas giram em torno do verbo saufen. Então, saufen não é só beber, significa que você vai sair com os teus amigos e tudo mais, sabe? Acho que é isso. É um verbo que ele meio que sintetiza o rolê. Engloba, feiern. Eu acho que é o rolê. Feiern. Tipo, vamos fazer rolê. Festejar. Feiern é festejar, É o rolê. tradução literal. Eu acho que é literalmente, cara. Eu acho que a gente acabou de achar uma tradução pra saufen. Rolê. É isso. Mais ou menos isso. Du, Agora vamos lá, né, amigos? Agora, realmente, depois do saufen, por que aprender alemão, não é mesmo? Um idioma que todos falam que, porque é muito difícil. Porque parece que as pessoas estão brigando. Porque não sei o quê. Primeiramente, porque você vai estar aprendendo um novo idioma, né, meu amigo? Então, já começamos a enriquecer o seu pessoal por aí. E, sem dúvida alguma, uma das melhores oportunidades que você pode ter é trabalhar ou estudar na Alemanha. Sem brincadeira, a Alemanha, tipo assim, eles têm universidades que têm um nível de excelência absurdo. E as universidades na Alemanha, elas são gratuitas. Se não me engano, eu não me recordo qual estado, mas existe apenas um estado na Alemanha que cobra uma mensalidade.
Então, tipo assim, é algo que vale muito a pena. E sobre estudar na Alemanha, inclusive, tem várias bolsas para brasileiros, tem vários acordos do governo brasileiro com o governo alemão. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena procurar lá. E quando você resolve ir para a Alemanha fazer a universidade, por exemplo, você vai precisar fazer o Studienkolleg. O Studienkolleg é basicamente um ano onde você vai ficar em uma universidade lá e você vai lá para aprender alemão mesmo. Porque eles, na concepção deles, eu acho que está super certo, sinceramente, eles não vão aceitar um aluno que não saiba, que não tenha pelo menos o nível B1.2, que é o nível intermediário, para o aluno simplesmente sofrer, não entender o que está acontecendo e acabar reprovando. Então, eles pedem que o aluno faça um ano de preparação antes, que é esse Studienkolleg. Você vai lá, você faz todas as provas, você faz tipo um cursinho, sabe? E pior que eu acho que é bem um extensivo pré-vestibular, sabe? Porque ao mesmo tempo que você está estudando alemão, você está estudando as matérias que você quer para o curso que você quer. Então, aí ali você também já vai decidindo se é essa universidade mesmo que você quer e tudo mais. E, cara, convenhamos, a partir do momento que você estudou na Alemanha, eu sei que depois que você pelo menos termina a graduação ou o mestrado lá, você pode aplicar para o visto de permanência por até 2 anos para você procurar um emprego lá, para você poder se estabelecer lá, porque eles têm uma relação muito boa com os imigrantes. Mas a gente já vai falar disso nos próximos capítulos aqui. E, sem dúvidas, cara, vai enriquecer teu currículo ter alemão, porque querendo ou não, não é uma língua que, por exemplo, aqui na América do Sul, ou, enfim, não é uma língua que, tipo, seja tão fácil de aprender ou que tenha muitos falantes. Então, eu acho que é algo que super vale a pena. Literatura, sem dúvida, vai te abrir portas, cara. É absurdo. Cara, é que aprender um novo idioma, em geral, já vai te dar vai te abrir um leque de oportunidades. Então, eu acho que vale super a pena. É isso, amigos. Yuri? Exatamente, só vou complementar aqui na questão do currículo. Se você estiver indo em alguma empresa, alguma entrevista de emprego, e você tiver, talvez, inglês ou espanhol, de forma alguma estou querendo desmerecer essas línguas, mas falando na parte profissional, alemão, assim como outras línguas que não são tão faladas, é um diferencial muito grande no seu currículo. E com certeza na questão da literatura, você conseguir ler vários autores alemães muito importantes na língua original deles, vai dar um diferencial enorme. Conseguir ler Nietzsche, conseguir ler Max Weber, aí, entre tantos outros autores alemães na língua mãe deles. Então vamos lá, já que a gente já falou por que é tão importante a gente ter o alemão, vocês motivarem e talvez procurar aprender o alemão, vamos lá como você pode aprender. É óbvio que isso vai depender de você. Primeira coisa que vai depender de você. Vai depender da dedicação que você vai dar, vai depender se você está fazendo isso só para ter uma segunda língua, se você está fazendo isso para você morar ou estudar um dia lá, vai depender da sua situação. Isso vai depender também se você vai fazer um curso ou se você quer aprender em casa, quer tentar aprender sozinho. Mas apesar de tudo, du musst keine Angst haben. Kein Angst, que em português significa sem medo, é uma das principais coisas, porque no caso, no meio da área, nós éramos intercambistas e nós dois, a gente foi para lá praticamente sem saber nada sobre alemão. A gente só estava lá e daí a gente ia para a escola e era todo dia e começava a aula e os professores começavam a falar. E os professores começavam a falar e daí a gente não entendia nada na escola e chegava em casa, conversava com a família, também não entendia nada e não tinha... Tentava conversar com algum amigo, mas você tinha dificuldade para fazer amigo porque não falava a língua. E isso fazia a gente ficar mais apreensivo. Por isso que a parte de não ter medo foi tão essencial para você realmente não ter medo. Não ter medo de estudar, não ter medo de perguntar, principalmente não ter medo de errar. Eu acho que isso... Exatamente. Eu acho que isso é importante também. Exatamente. Foi uma coisa que eu sempre falei para minhas famílias, é que sempre que eu estivesse falando alguma coisa e falasse uma palavra, pronunciasse errado ou montasse a frase de forma errada, eles podiam falar sem problema nenhum. E eles faziam isso realmente, às vezes eu confesso que eu ficava até um pouco brabo. Eu chegava assim no jantar contando uma coisa mó legal que aconteceu, aí eles falavam assim a palavra certa, eu pronunciava alguma coisa errada, eles falavam certo, e eu falava isso. Mas eu lembrava, opa, pelo menos aprendi, entendeu?
Mas é realmente essa questão para você ter a consciência que não vai aprender tudo de uma vez. É impossível. Você realmente não tem como, porque é uma língua com um vocabulário muito difícil, uma pronúncia muito difícil, uma estrutura gramatical muito difícil e diferente do português. Então, não é uma coisa que você vai aprender de uma hora para outra. Então, não pode ter medo e tem que ter persistência para aprender. Tem que ter persistência e estudar, não tem outra coisa. Tem que estudar para você realmente conseguir aprender a declinação, que eu acho que dá para falar que é a pior parte do alemão. A gente vai estar falando mais para frente sobre o que é a declinação, a declinação do artigo. Vocabulário, galera, que no caso você não tem que só... Naturalmente, que o vocabulário em outra língua já é difícil de aprender. Por exemplo, aqui caneca, eu sei que em português é a caneca. Em alemão, die Tasse. Mas a questão é que em alemão você não tem que aprender só o substantivo, só caneca. Você tem que aprender que é die Tasse. Você tem que aprender o artigo junto. Porque, exatamente, die Tasse, porque o alemão, vou estar falando mais para frente, mas são 3 artigos. Em português nós temos masculino e feminino. O alemão pensou, muito pouco, vou botar um neutro aqui no meio. Então, o alemão tem o der, que é o masculino, o die, que é o feminino, e o das, que é o neutro. E a declinação consiste em declinar esses 3 artigos em 4 fases gramaticais diferentes. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, então não se assustem. Mas é só que o vocabulário é realmente muito importante. Se você, desde o começo, desde que você começou a aprender, você já aprender que não é die Stift, mas é der Stift, a caneta. Então vocês vão... Até porque aqui, por exemplo, é a caneta, feminino. Em alemão é der Stift. É muito legal para falar um exemplo. Em português é o sol e a lua. Em alemão é die Sonne e der Mond. Então o artigo do sol é feminino e o da lua é masculino, ao contrário do português. Então realmente não tem uma relação. Você tem que aprender o nome junto com o artigo. Vai facilitar muito a sua vida. Respirar Facilita muito alemão. O que a gente quer dizer com respirar alemão? Que não é só ir para a escola tentar conversar, não é só tentar falar na mesa, mas aí quando você tá sozinho, você vai escutar teu pagode, escutar teu funk, teu rap aqui português, escutar MPB e ver série dublado. Você realmente tem que, se você quer aprender, se imergir nessa cultura. Você tem que dar realmente quase ali, dar a vida. Sertanejo também, Henrique, sertanejo, qualquer vertente musical que você goste, você se dedicar ao alemão. E às vezes a dificuldade é que alemão não tem umas músicas muito legais no começo, pode parecer. Mas tem se você gosta de rap, alemão tem uns rap alemães muito bons. Não, é um prato cheio. Também. É verdade. Isso já me dando na questão da música, né? Música eu acho que é realmente essencial para você. Nossa, nunca esqueço quando tava... A partir do momento que você começa a escutar as músicas em alemão, começa a entender algumas coisas, aí você vê que a coisa tá ficando boa pro teu lado. Chegava a ter uma emoção. Ali a Melissa falou, já assumiu a mensagem, mas o nome da música é Sie ist weg. Deve ser uma música triste, né? O nome já partiu meu coração aqui, que é Ela se foi, ela tá longe. Nossa, gente, que enfim. triste só de saber o nome. Mas é... Ela tá longe. É muito boa. Isso, é muito boa. Gente, que bad vibes. Gente, eu passo umas playlists com umas músicas mais animadas pra vocês, pelo amor de Deus. Ai. Mas agora, vamos lá, galera. Então, onde aprender? Eu acho que como qualquer pessoa que, né, que já tem a vontade de aprender um novo idioma, vocês já devem conhecer os aplicativos. E aqui eu tô aqui para reforçar que, por exemplo, gente, igual, a gente saiu daqui sem saber, eu pelo menos sabia nulo, sabia zero, sabia nada. Mas ter usado o Duolingo, ter usado o Busuu, não sei falar a pronúncia até hoje, Deus é pai. Me ajudou, sabe? Então, assim, por exemplo, o Duolingo, ele é mais da parte da gramática, né? Eu acho ele bem mais gramatical, tipo, você aprende certinho ali, conjugação, tudo. É muito bom, porque em alemão, pra conjugar é diferente. Então, você aprendendo com o Duolingo já dá um grau. E o Busuu, eu achei ele bom em questão mais de escrita, gramatical, eu achei ele sensacional da parte do schreiben, da parte de escrever, né? Porque tem várias atividades ali onde você escreve, aí uma pessoa nativa te corrige e tudo mais.
Ambos, eu acho que como vocês estão aqui, né, no negócio de aprender, nesse projeto top de línguas, vocês já devem saber, enfim, ambos têm as versões, né, gratuitas, 0800, e tem suas versões pagas também. Mas eu acho, assim, que vale super a pena. No YouTube, cara, sim, é verdade, Ricardo, eles mandam você falar, né? Eu acho isso muito massa, porque é a pessoa que é nativa te corrige. E eu acho isso sensacional, porque pelo menos você sabe se você realmente tá indo bem ou se infelizmente você vai ter que dar uma melhorada, o que você vai ter que ajustar. E a pessoa ainda pode responder com áudio também. Então você, falei isso errado. É bem interessante. Cara, no YouTube, antes de ir, quando eu tava entrando em choque. Eu não sei o Yuri, mas eu surtei, porque assim, eu pensei, nossa, que incrível, eu vou pra Alemanha, né? Aí eu esqueci da parte onde eu tinha que aprender alemão. E aí eu me desesperei e tal, e não sei o quê. E no YouTube eu achei o canal lindo, perfeito, fazendo um merchan aqui sem ganhar nada, do Deutsch und Deutschland. É uma moça, ela explica super bem, de uma maneira super didática, eu acho que vale super a pena se você tá afim de aprender, de começar mesmo do zero. Ela tem aulas desde o iniciante lá, do A1 até o B2, então eu acho que vale super a pena. E, cara, sem dúvidas é aquele negócio, respirar a língua que você tá querendo aprender, e nesse caso, o alemão. Assistir filmes e séries em alemão. Eu sei que não tem muitos filmes famosos, assim, extremamente famosos em alemão. E eu achei que é uma coisa engraçada, que eu fui perceber esses dias que a maior parte dos filmes, se vocês forem ver, sei lá, de guerra, Primeira e Segunda Guerra ali, e que quando eles querem colocar que um cara é brabo, que um cara tá pistola, eles colocam um cara, algum nazista falando lá em alemão pra parecer que o cara tá pistola, assim. E tipo, gente, eu acho que quando você vai começando a aprender o idioma, isso é uma coisa que vai se apagando, essa imagem de que é uma língua agressiva, de que as pessoas estão brigando, de que é uma língua em que você pode ser fofo também, por incrível que pareça. E a série Dark, igual falaram ali, é uma série sensacional e que é em alemão, foi gravada na Alemanha e tudo mais, então eu acho que vale super a pena. E, gente, não entender nada no começo, tá tudo certo, essa é a vida, em qualquer língua. Mas o que a gente precisa ter perseverança nessa vida, né? A gente é brasileiro, não é mesmo? Então, com o tempo, tudo vai se encaixando e você vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Talvez de umas 4, mas de 7 não. Enfim, gente, é isso. Exatamente. Daí, E até porque pensem que não entender nada no começo é para todo mundo. Todo mundo que vai começar a aprender uma língua nova, que quer se a coisa desenvolver mais em outro normal. idioma, não vai entender nada no começo. Mas o que vai mudar é se você realmente quer aprender aquela língua. É realmente o quanto você vai persistir e se você vai desistir ou não. Então, você realmente pensar, às vezes, em mudar o idioma ou alguma coisa assim, continua ali. E sobre Dark, eu queria dar meu testemunho aqui, porque em 2017, quando foi lançado, eu assisti em alemão, porque eu não sou muito fã de séries e coisa dublado, enfim. E na época eu nem fazia ideia ainda que eu ia para a Alemanha fazer intercâmbio. Eu realmente não sabia. Eu assisti a série em alemão. Aí depois, agora que lançou as outras temporadas e tal, eu consegui assistir em alemão e entender sem legenda. Foi realmente assim uma coisa muito legal. E daí que eu quero falar lá no começo, quando eu falei de origem, Ursprung, eu falei que depois ia falar da onde que veio o Ursprung, que eu aprendi essa língua, essa palavra no caso. Eu durante o meu intercâmbio, provavelmente eu escutei essa palavra, mas não tinha aprendido. Aí depois que eu voltei aqui no Brasil, que lançou a terceira temporada de Dark, eu já estava aqui e eu assisti em alemão. E daí eles falavam muito essa palavra e eu pensei, mas o que é o Ursprung? Aí eu fui, pesquisei no tradutor e era a origem, que não vou dar nenhum spoiler, mas é a origem, quem já assistiu sabe do que eu tô falando, da origem, von der Ursprung. Então foi uma palavra que eu entendi, que eu aprendi até depois, pra gente e pra vocês verem, que mesmo um ano ficando lá, é óbvio que eu ainda tenho muito a melhorar, vocabulário a gente também nunca para de aprender. Então, só para vocês verem. Aqui eu vou falar também sobre as diferenças. Claro que não vou falar muito sobre as diferenças, todas as diferenças, mas vou falar aqui as principais e mais notáveis entre o alemão e o português, que o alemão tem 3 letras diferentes, no caso que tem pronúncias diferentes, que é ali o A, o I, O,
com a trena em cima. Eu vou agora falar para vocês como é que se pronuncia. O A com trena em cima tem o som de E com acento agudo, ou seja, é. Tem o som de é. O U com a trena, você faz a boca de U e você faz o som de I. Então, se você tá em casa, não precisa abrir o microfone, faz o microfone fechado, então. Vai lá, faz a boquinha de U e daí fala I. Vai ser assim, ó. U. Não é... Antes parecia que tava falando uma coisa me te dando, mas é assim mesmo. É U. Bureau, por exemplo. Muito, muito engraçado. E daí o com a trena em cima, faz a boca de O e o som de E. Agora foi engraçado porque eu tive que fazer o processo inverso para perceber o que era para fazer, mas a boca de O e som de E. Então você fala E, aí fecha a boca de O e fala E. Esse é o som que faz o E. E pra gente, por exemplo, se falar uma palavra... por exemplo, tem a palavra schon, que ela é a mesma palavra, mas tem com o O normal e com o O com trena. Que schon Nossa, é já, em português, e schön é tipo ótimo. Então você pode sim, falar ou até schon mesmo e schön. bonito, né? Sim, Ah, ótimo, já- bonito. Você pode em vários contextos. Mas aí, Tem se vários você... contextos. Para vocês verem quão é importante você aprender a falar essa palavra, você falar schon e schön, já vai dar total diferença. A outra diferença que eu coloquei do alemão com o português é justamente os artigos, os 3 artigos. E lembra que eu falei que mais para frente ia falar da declinação? A hora chegou. Essa é a famosa tabela da declinação. Não tem outro jeito, realmente você tem que meio que decorar. É muito difícil você Essa. aprender isso falando, porque é realmente uma estrutura gramatical diferente do português, que a gente não tem aqui. Sim. Então, para meio que resumir para vocês, são 3 artigos, por isso que tem um em cima, no meio e embaixo. Um é do der, outro do die, outro é do das. E são 4 estruturas gramaticais. Tem o nominative, genitive, accusative e dative. No caso, nominativo, genitivo, acusativo e dativo. E você, essencialmente, para você conseguir falar alemão perfeito, fluentemente, sem defeitos, você tem que conseguir declinar cada artigo nessas quatro frases gramaticais. Ou seja, se eu, por exemplo, o der, eu tenho que saber declinar o der nas 4 fases e tem mais o plural ainda. Na verdade, tem os artigos e tem mais o plural. Então, são 4 que, se você for fazer ali 4, na verdade, são 16 que você tem que memorizar ali, mas alguns são iguais. Até confunde a cabeça. Isso, assim, imagino que vocês devem estar vendo e pensando, eu nunca vou aprender isso. E realmente, não julgo, porque quando eu vi isso, eu quase voltei pro Brasil. Mas isso é coisa de, assim, de É o você olhar... famigerado, perdão, mas é. Não, pode falar, pode falar. exatamente, porque você olha e É você que é o pensa... momento, né, onde um filho chora, a mãe não vê, mas assim, no onde final o dá filho tudo chora, a mãe certo. não vê. Isso, eu não vou falar que eu faço tudo perfeitamente, porque é realmente um processo que muitas vezes tem que pensar para ver qual que se encaixa ali na Não frase, é então fácil. sai alguns errados, sabe? Mas não é impossível, com a prática, com a pronúncia, você E- fazendo todas as dicas que a gente deu, é possível aprender sim. E sim, com o tempo, conforme você vai falando, você vai tendo mais vocabulário e tudo, cara, o teu cérebro ele vai se acostumando e você vai, assim, começando a conjugar as coisas da maneira correta, entende? Então é tudo uma questão de prática. E, véi, por mais que você coloque ali um Kainan ou que você troque um negocinho ali, outro lá, cara, eles nessa parte, até hoje, pelo menos pela experiência que eu tive, eles são compreensivos e eles vão entender o que você está querendo dizer, pelo menos. Então, não é porque você não falou einen ao invés de eine que a pessoa não vai te entender. Não, ela vai te entender. É só a tua conjugação que não tá aquela coisa. Mas, assim, são coisas que passam e tá tudo certo. Com o tempo, você vai melhorando. Exatamente. Até porque eles têm a consciência que isso é muito difícil, né? Eles mesmos falam e assumem que é difícil. Eles mesmos, às vezes, dão risada e falam que a língua é muito difícil. Exatamente. Cara, tinha vezes onde eu perguntava assim pra minha irmã, mas qual que é o artigo de tal palavra?
E aí ela mesmo, tipo, ela sendo alemã, ela... Putz, calma. Aí É. ela pensava em qualquer artigo, sabe? Voltando aqui nessa Então, tabela, assim, uma relaxa. uma vez eu tava com a minha host mãe, a gente tava conversando e tal, e eu peguei e falei, não, agora eu já aprendi a tabela, já decorei. E eu fui fazer a tabela e dei pra ela corrigir. Aí ela colocou, eu tinha errado alguns, mas um eu errei, e ela circulou assim, e eu falei, viu, mas fiz as contas, esse tá certo, não tá? Daí ela falou, né, Nimas. Aí ela pegou assim, pensou, eu pensei, claro que tá. E eu falei, claro que tá. E daí ela olhou e pensou assim, daí eu dei um exemplo, ela falou, é mesmo. Pra vocês verem que até eles têm dificuldade porque eles não aprendem na tabela, eles sabem porque é a língua deles, igual o português. A gente também tem muitos erros gramaticais. A gente fala português porque a gente aprendeu a nossa língua. Mas muitas vezes em gramática a gente tem nossos erros e lá é a mesma coisa. Passando então para as curiosidades, vou começar com uma curiosidade que para muitos não vai ser uma surpresa, que muitos têm a consciência desse clichêzão da Alemanha, que é o país como o país terceiro maior consumidor de cerveja do mundo. E se você levar em consideração o tamanho da Alemanha em relação aos outros países do mundo, é um fato impressionante, assim, realmente desse dado. Eles realmente honram a Oktoberfest. Mas, enfim. Cara, e a Alemanha, ela tá ali na Europa Central, né? Um pouquinho pro leste ali, mas tudo bem. E ele tem o quê? O país tem fronteira com outros 9 países. Então, isso também faz ter uma diversidade cultural absurda. E os países são, Yuri, se eu esquecer algum, por favor, me recorde. Os países são República Tcheca, Polônia, Áustria, Suíça, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, né? Luxemburgo. Uhum. Você não falou Itália. E tá faltando. Ah, é verdade, Itália. Isso aí, amigos. Coloquei é estranho porque, linha. assim, é estranho porque, assim, ela morava ali no leste da Alemanha e eu morava no norte e no oeste. Então, se fosse para eu falar, eu começaria pela Holanda, que é onde estava mais perto, mas ela já começou lá pelo outro lado. Eu se fosse falar, eu começaria Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França e ia descendo. Ela foi pelo outro lado, assim. E eu fui contornando exatamente, tipo, de onde eu morava pra baixo e subindo, assim. Exatamente. E, cara, isso é uma coisa muito legal porque mostra que a pluralidade cultural é absurda, porque por ter tantas fronteiras, você vai ver que, tipo, vai ter uma parte da Alemanha que os colégios vão aprender francês obrigatoriamente, igual na área onde eu morava, em Sachsen, na Saxônia, era obrigatório você aprender polonês. Então, tipo assim, é uma coisa que, tipo, é muito interessante, porque... Ai, cara, porque você conviver com aquilo ali, por exemplo, os meus amigos, na minha host family, isso foi uma coisa que quando eu cheguei lá, eu juro que eu fiquei bem espantada. É o fator, tipo, cara, só minha host mom, ela falava 5 idiomas fluentemente. E aí eu ficava, tipo, cara, cara, como assim? Ela, não, mas é que, tipo, aprendi 3, 4 na escola e é isso aí. Ai, enfim. Itália não faz, verdade. Tem que passar pela Áustria e pela Suíça. Eu falei errado, é. Pois eu por isso corrigi que errado. Porque pra ir pra Itália tem que passar pela Áustria, pela Suíça. Tem que passar pela Áustria. Exatamente. Sim, ou pela Suíça. Obrigado quem corrigiu. Dá pra passar direto ali, né? Enfim. Nada. Então, e viu? Então são 8 países mesmo, não são 9. Enfim, by the way. Assoar o nariz em público é normal. Cara. Vamos lá. Sobre isso, é uma questão que para nós muitas vezes é nojento, sabe? Por exemplo, não é nada normal aqui no Brasil você estar em público. O que é em público? Às vezes na mesa de jantar, na sala de aula, na rua, em qualquer lugar, você com seus amigos. No inverno, que lá o inverno é rigoroso, às vezes quando a pessoa do nada tira um lenço do bolso e daí da vida ali sai tudo que tem que sair, até a alma da pessoa. E é uma coisa lá considerada normal, sabe? A gente colocou como curiosidade porque aqui
é às vezes considerado muitas vezes uma falta de respeito, né? Com as outras pessoas, mas lá é uma coisa normal. Sim, tipo, ai, vai assoar o nariz na hora da janta, credo, que nojo, né? Cara, e lá, uma coisa que, tipo assim, uma vez eu tava meio resfriada, simplesmente, tipo, a gente, às vezes você tá meio resfriado, mas não é aquela coisa, você faz aquele, né, tipo, você puxa, né? Você fica, tipo, ah, ok, cara, se você puxar e você não assoar o nariz, é falta de educação. Tipo, eles pegam e te dão um lencinho e falam, tipo, cara, assou o nariz aí, irmão, você não vai ficar puxando isso daí, não, sabe? Então é um negócio assim que chega a ser engraçado e muito diferente, né? Agora, ali, a Autobahn não tem limite de velocidade. A Autobahn é, no caso, a BR deles, né? E, cara, não tem limite de velocidade. Cara, o primeiro dia eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que a minha Rochemont falou foi: você sabia que aqui não tem limite de velocidade? Aí eu só pensei, né? Meu Deus, o tanto de galera que deve morrer, né? No caso, Mas na realidade, não não. foi assim que eu descobri, não foi minha hostmãe que me contou. Eu simplesmente tava voltando do aeroporto, eu não sabia disso. Eu tava voltando do aeroporto, que eu nasci em Bremen. Aí eu tava indo pra minha casa com a minha família. E daí eu resolvi olhar pro velocímetro do carro, tava tipo 180, assim, eu. Eu já dei aquela olhada assim e aquilo me assustou, sabe? Depois que eu fui realmente entender que lá não tinha limite, né? Então, bem engraçado. Não, cara, é engraçado, assim, você fica tipo, gente, como assim? E realmente tem a galera que curte carro mesmo, e que tem Mercedes, que tem Audi, não sei o quê, porque na real é normal lá. A galera se empolga na Autobahn e vai embora. É brabo. Enfim. Também, muitos estabelecimentos não aceitam cartão de crédito. Aí é uma coisa triste, né? Porque a gente é acostumado, aqui no Brasil, pelo menos, a passar cartão e tal, né? Uma coisa mais normal. Lá, muitos não usam cartão de crédito. E para intercambista, pelo menos eu, o que eu mais usava era o dinheiro do cartão de crédito que eu tinha aqui do Brasil, né? Que era o cartão internacional. Mas lá, muitas vezes eu tinha que tirar dinheiro, que daí era pior, que daí cobrava imposto e tal. Aí eu tinha que tirar porque muitos, até em cidade grande, assim, cidade grande é mais comum ter cartão de crédito, mas mesmo assim muitas vezes não aceitava. Uma coisa costume de lá mesmo, sabe? Bem estranho, porque, né? Eles vão aceitar mais nos grandes centros de vendas mesmo, nos shoppings, mas até, por exemplo, em Berlim, você pode chegar em estabelecimentos que eles vão olhar e falar, viu, só paga com dinheiro. E aí, meu filho, aí tem que ir precavido. Se você não tem dinheiro, no caso em cidades grandes, uma vez eu tava num restaurante lá em Colônia, daí eu tava sem dinheiro, aí não passava cartão, mas tinha máquina de tirar dinheiro no restaurante, então... Nossa, é interessante, né? Interessante. Cara, e também é o segundo país mais popular para imigrantes. E realmente, cara, isso é uma coisa que você vê ali no teu dia a dia. E que para mim eu não esperava ver tantos imigrantes, realmente. Então, 14,9% da população é imigrante, então é um número muito alto. Consiste em mais de 12 milhões de pessoas que buscaram fazer uma nova vida na Alemanha, né, cara? Então, o país, ele tem inúmeros tratados que dão muitas oportunidades para o imigrante, onde você tem aí a chance de ir lá e fazer uma universidade ou simplesmente fazer... O sistema de ensino lá é um pouco diferente, então você tem a universidade, aí você tem um tipo de curso técnico, e aí os imigrantes têm a oportunidade, sim, de entrar, de ter o apoio do governo para se estabelecer e fazer uma nova vida. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita, né, de se ver. Yuri? Com certeza, só complementando então, só fica atrás dos Estados Unidos em relação com o maior número de imigrantes no país. Isso é impressionante se levar em consideração o tamanho dos dois países. Mas aí, se a gente se perguntar o porquê da Alemanha ser tão flexível e apoiar tanto essa questão de imigração, eu conversando com a minha hostmam sobre esse assunto de imigrantes e tal, porque a gente entrou nessa conversa porque eu falava que é muito diferente, porque aqui no Brasil, se vem um intercambista de fora e que o Carlos Garmulli tá na escola, nossa, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer saber, todo mundo conhece, todo mundo pergunta sobre o país, mas lá não era assim, a gente era tratado meio que como normal, sabe? E isso porque a Alemanha tem muitos imigrantes, e tem muitos imigrantes porque eles realmente buscam flexibilizar
para as outras pessoas, de ajuda humanitária até, porque eles ainda sentem, de certa forma, um peso da Segunda Guerra Mundial, de toda a relação do Holocausto e tal. Então, eles buscam não compensar, porque eles falam que isso é incompensável, eles falam que é uma culpa que eles vão carregar para sempre, mas, por outro lado, eles tentam ajudar, de certa forma, aí, a uma situação política até muito atual lá na Europa, que é a questão dos imigrantes. E o que faz ser um país bilíngue. É óbvio que não também, mas realmente lá todos falam inglês. É muito difícil achar um alemão que nasceu na Alemanha, que estudou na Alemanha, que não fale pelo menos inglês. Pelo menos inglês. Lá é normal você falar inglês e mais uma, ou mais duas, ou com a mãe da Ari, que falava 5. E isso, só para vocês terem Sim, noção... é bem... Então, eu tava na frente da Bahnhof, que é a estação de trem. Aí lá também é, infelizmente, normal. Não mendigos, mas... Porque, na real, não tem mendigo na Alemanha. Mas pessoas que ficam na frente pedindo dinheiro. Aí, bem no começo, assim, ele falou alguma coisa comigo e eu falei, ich spreche kein Deutsch. Eu falei, não falo alemão. Aí ele simplesmente começou a trocar ideia em inglês comigo. Foi então muito engraçado, assim. Porque a gente associa, né? Aqui acostumado com o Brasil, que já é difícil alguma pessoa falar inglês, as pessoas que moram na rua menos ainda, né? Então, lá eu tava com essa ideia ainda e realmente foi uma questão que me surpreendeu. Ou então, um dia que você tá... Eu lembro, por exemplo, um dia eu tava perdida numa cidade, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. E aí eu precisava muito pedir informação e eu não sabia o que fazer. Eu falei que foi bem no início do intercâmbio. Aí eu cheguei e falei assim, você fala inglês? Aí um senhor, assim, dele tinha uns 50 e poucos anos. Ele, só um pouquinho, não sei o quê. Aí eu perguntei, tipo, como que eu chego no shopping, não sei o quê, em tal loja. Aí ele, então... E, tipo, em inglês, ele... então você pega a rua central, aí depois você vai descer pra esquerda, aí você vai avistar não sei o quê. Tipo, ele... Não, mas eu só falo um pouquinho de inglês. E eu, tipo, cara... Sabe? Então, são coisas muito, muito interessantes. É engraçado como realmente todo mundo é bilíngue. Você pode conversar com uma criança de 9 anos em inglês e com um senhor de 65. Já que a Ari falou um exemplo, também vou dar um. Numa das primeiras reuniões no Rotary da Alemanha, que lá o Rotary é realmente uma faixa etária muito elevada, assim. Se vocês acham que aqui no Brasil já é Rotary coisa de gente velha, na Alemanha é muito mais. E tinha uma senhora que era mais velha do clube, ela tem 94 anos, e ela andava assim com o andador bem devagarzinho, e uma vez eu sentei na mesma mesa dela, e ela começou a conversar comigo em inglês. E começou a me perguntar de onde eu era. Aí eu me apresentava, eu sabia, né? Eu me apresentei em alemão, mas ela falou que não tinha problema, que ela falava inglês comigo. Aí começou aqui, depois eu fui descobrir que ela tinha Alzheimer, então ela provavelmente não se lembrava de mim nas outras reuniões. Daí ela chegava e toda vez que ela ia nas reuniões, ela perguntava de mim, era a mesma conversa que em inglês, sabe? Era muito, muito curioso. Então, galera, realmente eu vou começar aqui. Opa. Vou começar. Vielen Dank. Muito, muito obrigado. Eu quero agradecer a todo o Interact Clube de Adamantina, na pessoa do Matheus, que foi a pessoa que me convidou e que estava ali toda vez que eu estava enchendo o saco dele para perguntar coisa, que fez essa apresentação na tarde de hoje ser possível. Se você que ficou até aqui, até agora, desde que a gente começou, eu agradeço muito a sua paciência, a sua disposição a escutar um pouco sobre essa língua. Espero que nós tenhamos mudado sua visão e ter deixado com vontade de aprender mais sobre essa língua que é fantástica e de visitar a Alemanha, que é um país sensacional. A gente é muito suspeito para falar, mas é realmente um país incrível. Fica aqui meu agradecimento e meu muito obrigado a todos. Se vocês continuarem com algumas dúvidas e comentários e quiserem trocar ideia de como foi a Alemanha, se tiver vontade de fazer intercâmbio e quiser conversar, eu estou à disposição. Com certeza a Ari também vai estar. E é isso. Muito obrigado. E é isso. Gente, eu só queria dizer também, danke für alles. Muito obrigada por tudo, por essa oportunidade incrível de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho de conhecimento, porque conhecimento foi feito para ser compartilhado. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado. Obrigada a cada um que ficou até aqui. E assim, eu fiz um intercâmbio do programa do Jovem Destaque, que é onde você ganha uma bolsa do Rotary para fazer intercâmbio. Então, assim, caso vocês tenham qualquer dúvida sobre o assunto também,
Podem me chamar e é isso, gente. Eu tô muito grata por essa oportunidade. Obrigada por tudo. Gente, eu tenho uma pergunta. Ah, é verdade, pergunta. Lança! Em alemão, tem que ser em alemão. Perguntas, nós. Em alemão? Ih, tô lascado, eu não sei falar bem alemão não, mas Vocês aí têm as perguntas dele. Calma, Brincadeira. Fala sem árabe se quiser, meu amigo. Vou parar a apresentação. Nossa, o Ricardo tem uma foto de um cachorrinho aqui lindo. Era minha cachorra, ela morreu, né, então, Ai, gente, que bom. é em homenagem. Ficou pesado aqui. Pergunta. Pesado, achei pesado. Eu falei, nossa, que lindo. Tá, mas é bonito. Pera, gente, deixa eu falar. Ich heiße Ricardo, tipo, seria, meu nome é Ricardo, né? Eu me chamo. Aham, Ah, eu me chamo. É que o verbo É, heißen ich é heiße. chamar. Ricardo. Ah, tá, entendi. Então, valeu, gente. Matheus, você quer fazer você ler as perguntas igual você fez com o do hebraico ou a gente pode ler e responder Olha, mesmo? o que vocês acharem melhor. Tudo bem, então eu posso ler. A Emily ali fez uma pergunta, né? Quanto tempo Pra vocês... mim não tá aparecendo aqui porque eu tô pelo celular, então tá mais bugado então, aqui. tudo bem. Então acho melhor eu ler mesmo. A Emily perguntou, Lê quanto aí tempo pra nós. vocês levaram para aprender o idioma? Quer falar primeiro, Ali? Cara, olha, pra mim, pelo menos, os 3 primeiros meses foram mais difíceis. Aí eu chuto que com uns 8, 9 meses eu já tinha um alemão assim, onde eu podia sentar e conversar tranquilo e podia sair e comprar qualquer coisa. Então eu acho que assim, 1 ano já dá pra você ter um alemão ali intermediário. Mas assim, foi a minha experiência. Yuri? Então, pra mim, assim como a Ari, no começo, realmente, eu acho que o que é difícil é bem o começo, sabe? Porque você realmente ter ali se familiarizar com a língua, com a estrutura gramatical e toda essa questão. Mas eu diria que pra mim, talvez tenha sido um pouco mais rápido, porque eu acho que assim, teve a parte que eu acho que foi o maior avanço, que foi de saber assim, zero, e você saber conversar. E você saber zero e saber conversar, eu acho que é o maior avanço. Que pra mim, eu nunca esqueço que eu acho que foi em janeiro que eu tive a viagem de esqui pra Áustria. E daí eu comecei a conversar com o garçom lá. E aí não tive muita dificuldade para entender. Ele falava que conseguia entender meus erros. Depois eu perguntei, né, meus erros, mas mesmo assim conseguia entender. Então foi o garçom do hotel, no caso. Foi em janeiro, assim. E também foi nesse tempo, nessa época, que eu nunca esqueço, foi um dia assim que eu tava andando de carro com a minha família e eles estavam conversando e eu tava conversando junto e quando eu percebi, eu tava entendendo o que eles estavam falando, eu tava conversando. Aí eu só parei e falei, eu tô entendendo e eu tô falando. Então foi muito legal, assim. Mas é uma questão muito pessoal, É o momento assim, onde sabe? cai a ficha, né? Que Isso. é aquela, tipo, Sim, exato. Tipo, eu lembro do dia que foi a primeira vez que eu entrei no carro junto com outro intercambista indo pro primeiro encontro de Rotary, onde a gente não entendeu nada e a gente ficou em pânico. Até, tipo, agora no final, no último dia, onde eu tava indo pro aeroporto com a família, e eles conversando comigo e me falando as coisas. E eu, tipo, cara, ok, deu certo. Então eu chuto, assim, que 1 ano é um tempo bom. Perfeito. Temos mais uma pergunta ali da Melissa Vasque. Ela perguntou qual palavra vocês mais gostam de falar e por quê? Geil. Cara, eu acho que é tipo, assim como a gente tem as nossas gírias aqui, a gente tinha as nossas gírias lá e tem, né? E existe, são inúmeras. Entretanto, eu tava conversando sobre isso com o Yuri hoje ainda. E eu acho que a palavra não consiste em uma palavra só, mas é uma expressão que é alta geil, que é tipo cara, meu Alta Deus, geil. sabe? Que é a tradução literal, não é? Mas que significa tipo, cara, incrível, ou tipo, mano, massa demais. Acho que é isso. E você, Yuri? Pra mim, a expressão que eu mais falava, eu falava muito alta também,
Mas outra que, não sei na área, mas lá onde eu morava, a piazada falava muito, tipo, Junge, komm, Junge, que é como se fosse, eu aqui do Paraná, né, a gente fala muito piá. Por exemplo, qualquer coisa já fala piá. Como se fosse piá aqui no Paraná. E eu me identifiquei muito que foi o piá do alemão. Então, pra mim, acho que o que eu mais falava e gostava era piá. Sim, mano. Cara, por quê? Cara, muito bom. Porque a palavra, por exemplo, alta, literalmente é tipo velho. É tipo velho do céu. Então, Velho. essa é o literal, assim, do negócio. A Ana Valente também perguntou quais as palavras mais difíceis de pronunciar para vocês. Sempre que chegava em algum lugar e era relacionado à pronúncia, os próprios alemães faziam com a gente que não era alemão. É a que eu falei, que é esquilo em português, que em alemão. Alemão é Eichhörnchen. Eu vou digitar aqui no chat para vocês verem como que é. É porque envolve Ai, tudo. gente. Cara, isso é muito pior, que é muito engraçado, porque não sai, mano. É muito engraçado, porque Se alguém quiser em casa, é Eichhörnchen. Eichhörnchen. Cara, e é incrível. Tipo, não sai ali. A gente, não sendo nativo, não vai sair, cara. Muito difícil. Pra mim, mesmo assim, cara, eu tinha uma dificuldade em falar carne de frango. É ridículo falar isso, é ridículo. Só que é Hühnchenfleisch. Só que eu sei que o jeito que eu tô falando, as pessoas entendem, mas minha pronúncia fica meio, meio duvidosa. É, mas essas palavras que tem o U e o e tem assim o CH, sempre as mais difíceis. E tem todos esses que tem trema fica um pouco mais complicadinho. Ou então que tem R. Tipo, sei lá, pra mim é a palavra rua, que é Straße. Tem o. Cara, eu não sei, eu não consigo até hoje fazer direito, tipo, falar É o R porque é neles. bem no fundo da garganta, não é igual. E não é a mesma coisa. É, Se a tem que gente tirar da falasse tua aqui, por alma, exemplo, assim. Então... por exemplo, a palavra sala em alemão nossa, como que é sala em alemão? Depende. Sala de aula, Mas quarto? depende, porque pode ser Wohnung. Não era sala. Ué. Não, sala é de cima. Schlafzimmer. Não, é de cima. Wohnung. Não era sala, não era Wohnung. sala. Era uma outra palavra. Que eu falava errado. Cima? Agora, mas é porque, assim, lá a gente falaria, por exemplo, house, a gente falaria com R-A-U-S. A gente falaria house. Mas lá, se você falar house, é como se tivesse o H na frente. Para falar house com R, tem que ser house. House. Bem no fundo da garganta, assim, até dói a garganta de falar. É bizarro. Tem que tirar a tua alma pra fazer a pronúncia, cara. O Henrique Rezende também perguntou: vocês tiveram alguma dificuldade para perder o sotaque do português? Amiga, eu tenho dificuldade até hoje. Não, mas brincando, não, sem brincadeira agora. Não, assim, cara, eu acho que não ter acento, não ter sotaque é uma coisa que leva muito tempo. É uma coisinha trabalhosa. Mas, assim, eu acho que no começo, realmente, por essas palavras terem, tipo, as letras muito marcadas, tipo, house, sabe? Cima. É muito forte. Então, no começo, você tem pelo menos pra mim, eu tinha umas complicações ao falar. Mas, assim, depois de uns 5, 6 meses, você começa a falar mais naturalmente e vai perdendo um pouco a força do teu sotaque. Mas, não sei. Paulo, ele também perguntou como que é a comida. Cara, eu não sei. Nossa, Yuri, não sei. Ô, Cara, Ari, a comida, tipo, eles comem muito pão. Oi, lança. para não se estender muito, vamos assim, Fala. você responde uma pergunta e eu Querido. respondo outra, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Eu respondo outra, então responde que você sumiu. Tô aqui. Mãe.
Então, fala aí como era a comida, Yuri. Vou aproveitar o gancho da Ari que ela começou. Eles realmente comem muito pão. A janta lá, na maioria das famílias, é pão com alguma coisa. Tem uma imensidade de queijos e salames e presuntos que combina muito com pão. Come muita batata também. Muita batata. É impressionante o quanto eles comem batata. No caso, como vocês puderam perceber, batata e pão, carboidrato na certa. Por isso que a gente voltou aqui com alguns quilinhos a mais de intercâmbio, né? Carne não é muito normal comer, come muita linguiça, né? Como já é até um clichê, talvez, que vocês conheçam, come realmente muita linguiça, que é a carne lá que mais come, na verdade. Mas não é uma coisa de outro mundo, assim. Uhum. Agora vamos responder só essas outras duas últimas perguntas aqui da Analice e da Manu. A gente já pode dar por encerrado. A Analice, ela perguntou aqui: o que levaram vocês a aprender uma língua tão taxada como uma das mais difíceis? Cara, eu acho que foi realmente o desafio, sabe? Porque é uma coisa que quando você escuta, por exemplo, pela primeira vez, você fica, caraca, moleque, não vou entender isso nunca. Mas você chegar lá e você conseguir, depois de muito trabalho, muito esforço, entender, é muito gratificante, sabe? E realmente é algo que muda teu currículo, que faz a diferença na tua vida. Então, eu acho que foi por isso, assim. Entendido. A Manu, ela também perguntou: vocês podem falar algum trava-língua em alemão? Eu já tive essa pergunta, eu já pesquisei um que eu lembrava como era, mas como não trava-língua, já é difícil de falar e difícil de lembrar também. Então eu pesquisei aqui, eu vou falar. É do dentista, sabe, Ari? Ou não conhece? É, tipo, bem famoso. Não. De Zähne, não sei o que lá. Esse aí mesmo. Eu não lembro qual que é. Lança. Na real, que isso não é o dentista, mas é parecido. Mas É eu porque não sei eu vi um falei. monte de... Zenten, Zenten, 10 Uhr, 10 Zogen, 10 Zähne, Ziegen, 10 Zenta, Zucker zum Zoo. É isso. No caso, no dia 10... No meu aniversário, no dia 10 de outubro, porque 10 de outubro é de Senta. Aí, no caso, aqui envolve tudo 10. No dia 10 de outubro, de Senta, às 10 horas, trocam 10 dentes e mostram 10 dentes de formigas do açúcar, porque é Tsuka, Senta Tsuka, no zoológico, Zoo. Zoo, no caso é zoo. É que lá o Z se pronuncia TS. Zoo. Meu Deus. O Ricardo falou que eu pergunto. Me gancaram aqui. O Ricardo falou que eu pulei a pergunta dele. Ele perguntou ali se vocês querem pagar um intercâmbio pra Alemanha pra ele. Vocês acham? Eu acho que fica aí pro Interact Clube da Adamantina, não é mesmo? Com toda essa repercussão, com todo esse projeto maravilhoso, com certeza está arrecadando muitos fundos aí, então. Ricardo, você terá teu intercâmbio patrocinado pelo Interact Clube da Adamantina. Já passei a bola, já. Eu vou mandar aqui no chat... Opa, gostei. Eu vou mandar aqui no chat um trava-língua maior, se alguém quiser tentar em casa. Meu Deus. O Gustavo Entendi o total chora. de 0 coisa. Eu entendi o total de 0 palavras. Cara, quero até ver isso aqui. Ô, Gustavo, você tem 2 mil só Meu no Deus, caixa, né? quantas palavras Mais tem 3 mil e isso? pouquinho eu posso ir pra Alemanha fazer intercâmbio, eu acho. Schnitzel, die auf 17 Schnitzel sitzen und mit ihren Spitzen. Nossa senhora! Não. Tá de boa. Meu Deus. Então, gente, acho que foi isso. Gabi, eu acho que você pode continuar aí com o protocolo de hoje. A
Agradeço a todos os participantes que permaneceram até o final e convido o presidente Matheus Monte a fazer uso da palavra e encerrar o projeto. Oi, novamente, pessoal. Então, desde já, eu agradeço imensamente pelo sim da Ari e pelo sim do Yuri em estarem aqui ministrando para a gente esse dia de hoje, essa aula do alemão, apresentando toda a estrutura, o porquê da língua e também apresentando um pouco para a gente sobre o intercâmbio deles. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo. Eu também gostaria de presenteá-los, compartilhar minha tela aqui, com belos certificados, né? São certificados de participação que a gente montou para todos os nossos mediadores. Então, o Interact Clube de Adamantina certifica Yuri José de Barros por sua participação como mediador no projeto Internacionalizando Incitações Linguísticas, e o mesmo para a área aqui, o Interact Clube de Adamantina certifica Ariane Bin por sua participação como mediadora no projeto Internacionalizando Incitações Linguísticas. A gente também tem mais um certificado aqui para Viviana, não sei como que pronuncia o nome dela, porém ela não pôde estar aqui com a gente hoje na apresentação do nosso projeto na parte do alemão, porém ela ajudou bastante na parte ali da logística, na parte da montagem do nossos queridos slides. Então, para fechar aqui o dia de hoje, muito obrigado, Yuri, muito obrigado, Ari, e muito obrigado a todos os participantes de hoje. E se vemos semana que vem com a continuação e o Ô, pai, não encerramento esquece do da nosso projeto, foto não, hein? com o italiano e com o russo. Então, gente, muito obrigado e dou por encerrado o nosso dia de hoje de projeto Internacionalizando Incitações Linguísticas. Só uma coisa, não sei se já foi tirado, mas